E aí galerinha, como está a energia de vocês? Viemos trazer um exemplo no cotidiano de um determinado paredão, ok? Então este exemplo ele tem como base um cliente, né? Tem como base um cliente que solicitou um eletrotécnico. Então, um determinado cliente acionou um eletrotécnico, solicitou que eu mesmo dimensionasse o milímetro quadrado do condutor para que seu paredão funcione de maneira segura. Então o cliente aqui tem uma determinada casa e ele queria ligar esse paredão. Aí ele puxou o cabeamento, dois cabos, né, fase e neutro para esse paredão. Então no caso monofásico aqui no Ceará, fase neutro gera 220 volts alternado. Então essa distância da casa até o paredão 10 metros. Como ele deu os dados, 10 metros de distância da sua casa. O cabo ele utilizou de cobre, então nós vamos utilizar 0,017 ohm metro por milímetro quadrado. Como a gente quer o resultado em milímetro quadrado, né, no final. E o mesmo possui um módulo de... Ele tem um módulo, o módulo do paredão é 0,034 ohms. Então ele quer o que? Ele quer que o eletrotécnico dimensione o condutor em milímetro quadrado. Como ele quer em milímetro quadrado, então não precisa também fazer nenhuma conversão, porque já está em milímetro quadrado aqui e eu já tenho um metro aqui, né? Então um metro é 10 e o milímetro quadrado é o que eu quero. Então qual fórmula a gente vai aplicar para encontrar o milímetro quadrado do nosso condutor, né? Então a fórmula é o A. A gente quer encontrar a seção transversal do condutor. Então é a resistividade vezes o comprimento dividido pela resistência. Isso aqui é a fórmula para a nossa aplicação. Se o cliente soubesse não só a resistência, ele soubesse a potência do módulo dele, por exemplo, eu tenho um módulo de 80 watts, eu nem precisaria utilizar a segunda lei de Ohm, utilizaria a própria primeira. Como é monofásico, 800 watts por 220 volts. Então encontraria a corrente do condutor e aí já saberia o dimensionamento da seção transversal desse condutor pela tabela que você estuda lá em instalações elétricas, a tabela referente a milímetro e a determinada corrente, você saberia pela primeira lei de Ohm. Mas como o cliente não sabia a potência do módulo, só sabia a resistência do módulo, então tem que aplicar a segunda lei de Ohm. Então, a seção transversal do cabo é igual à resistividade, que é dada em ohm metro por milímetro quadrado, vezes o comprimento, que é 10 metros, dividido pela resistência, que é 0,034 ohms. Então é melhor multiplicar em cima ou dividir logo. Qualquer situação vai dar no mesmo, ok? Então vamos multiplicar logo acima. 0,017 vezes 10, eu vou ter que a minha área é igual a 0,17, aí vai ficar 1 metro por milímetro quadrado, dividido por 0,034 ohms, que vai dar exatamente 0,034 ohms, vai dar exatamente aí um cabo de 5 milímetro quadrado. Então tá aí a nossa multiplicação, né? 0,034 dá exatamente um cabo de 5 milímetros quadrados. Só que na tabela de cabos eu tenho o cabo de que 0,5 milímetro, 1 milímetro, vou nem colocar o de 0,75 não, 1 milímetro e meio, 2 milímetros e meio, 4 milímetros quadrados. Eu não tenho de 5, eu tenho de 6 milímetros quadrados. Só que o eletrotécnico pode ver que 5 é muito próximo do 6. Então ele pode colocar, para maior segurança do cliente, um cabo de 10
milímetro quadrado. Então esse aqui seria o correto para ele dimensionar e deixar esse paredão trabalhando de forma segura, ok? Então cabe 10 milímetros quadrados, ele suporta 50 amperes de corrente. Então aí trabalharia de forma segura esse paredão.